Poeminha do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Com esse lindo poema do poeta gaúcho Mário Quintana, eu dou a vocês, alunos do 7º ano do SEIF, o meu bom dia. Hoje nós vamos ter uma aula de revisão dos capítulos 1 ao 6, além da correção do capítulo 6. Espero que vocês, ao assistirem a esta aula, estejam com o material de vocês em mãos. Então, o caderno para as anotações, o livro para que vocês possam me acompanhar aqui nas revisões e na correção. Nós vamos começar pela correção do capítulo 6. Pegue aí o material de vocês, lá no capítulo 6, página 15, não é? Página 15. Vamos corrigir a questão 1. Marque a alternativa que apresenta em destaque um complemento nominal. Letra A. O conflito contra o ódio é o início da paz. Contra o ódio é um termo regido de preposição contra. E esse termo regido de preposição está ligado ao substantivo abstrato conflito. Lembre que nessa hora o termo destacado pode ser adjunta de nominal, pode ser complemento nominal. Como é que nós fazemos? Lembrou? Volta para o termo em questão, para o termo destacado, o termo que se quer a função sintática, e verifica se ele é um termo agente ou paciente. E observe que o ódio não tem o conflito não é dele. O ódio não é agente, é alguém que provoca o conflito, certo? É um outro ser que provoca esse conflito. Então, esse contra o ódio é um termo paciente. Então, a opção, o gabarito da primeira questão é letra A. Na letra B, minha mãe sempre foi uma mulher de fé. Esse de fé é um termo regido de preposição e está ligado ao substantivo concreto, mulher. Então, se o termo regido de preposição está ligado a um substantivo concreto, não pode ser complemento nominal. Aí é o adjunto adnominal. Na letra C, brigue pelas boas causas, sem desistir do amor. Esse pelas boas causas é um termo regido de preposição por, aí tem uma contração, por, preposição mais as, que é o artigo. Então, é um termo regido de preposição ligado a verbo. Então, ligado a verbo não pode ser complemento nominal. Complemento nominal não tem nada a ver com verbo, certo? Então, esse termo aí está ligado ao verbo. Então, pode ser um objeto indireto, já que tem preposição, e pode ser um adjunto adverbial. Vamos ficar com essas duas possibilidades. Então, aí ele não é um objeto. Esse termo, pelas boas causas, é um adjunto adverbial de causa. Você vai brigar por quais motivos, por quais razões. Então, este termo aí é um adjunto adverbial. Na D, aludia aos problemas corriqueiros da relação. Então, esse termo, aos problemas corriqueiros da relação, é um termo regido de preposição ligado ao verbo, aludia. Aludia a quê? Então, esse verbo pede complemento. Pede complemento. Então, esse termo aí é o objeto indireto. Tá bem? Gabarito, letra A. Na questão 2, assinale a alternativa correta quanto à função do termo grifado na frase a seguir. A casa dos meus avós fica em outra cidade. Dos meus avós é um termo regido de preposição. Está ligado ao substantivo concreto casa. Termo regido de preposição ligado ao substantivo concreto, adjunto adnominal. Ele colocou objeto, nada a ver. Objeto é termo ligado a verbo. Objeto direto e indireto. Complemento nominal, não. Complemento nominal é um termo ligado a substantivo, sim, mas abstrato. Então, gabarito letra A. Estão acertando? Estão compreendendo? Se ainda surge dúvida, reveja as aulas que foram gravadas, reveja aí as suas anotações, vá lá no Portal SAS, também tem uma aula fantástica lá gravada dos professores lá do Aritsá, e você também
tem o seu livro para você ver aí a teoria, tá certo? Na questão 3, é para você classificar como complemento nominal, aí você coloca 1, ou adjunto adnominal, daí você coloca 2. Então, letra A, ele tinha orgulho dos amigos. Então, esse dos amigos é um termo regido de preposição ligado ao substantivo abstrato orgulho. E perceba aí que não são os amigos que têm orgulho. Esse dos amigos não é o termo agente, não são eles que se orgulham, é alguém que tem orgulho deles. Então, eles são um termo paciente. Portanto, número 1. B. A escola de Lúcia fica longe daqui. Esse de Lúcia é um termo ligado a um substantivo concreto, escola. Então, só pode ser adjunto adnominal. Na letra C, as noites de outono. De outono é um termo regido de preposição. Tudo isso que ele grifou aí, pessoal, são as locuções adjetivas. E as locuções adjetivas são termos que funcionam como um adjetivo, só que são formadas por uma preposição mais um substantivo, e que estão se referindo a um substantivo concreto ou abstrato. Então, quando chega na função sintática, porque quando eu falo locução adjetiva, lembre, estou falando de morfologia, de classe gramatical. Quando eu falo de adjunto adnominal e de complemento nominal, estou falando de outra análise, que é a análise sintática. Lembre daquelas nossas aulas que nós falávamos sobre sintagmas verbais, sintagmas nominais. Então, é para você ir percebendo como uma mesma expressão, ela pode ter funções sintáticas diferentes. Na C, então, de outono está ligado a noites. E noites não é um substantivo abstrato, é um substantivo concreto. Lembra? Para ser um substantivo abstrato, você precisa estar se referindo a um sentimento, como amor, como raiva, como tristeza. Pode estar ligado a uma ação, a venda, da ideia de ação, do verbo vender. Vender é verbo, a venda é substantivo. E pode ser uma característica. Lembre, quem é belo tem beleza. Então, a beleza é um substantivo abstrato porque tem a ver com característica, tem a ver com adjetivo. Então, belo é o adjetivo e beleza é o substantivo. E noites não se encaixa em nenhuma dessas três situações, tá? Então, é um substantivo concreto, portanto, só pode ser 2. E na letra D, as crianças prestam obediência aos pais. Observe que esse aos pais tem a preposição a e está ligado à obediência. Obediência é substantivo abstrato. A obediência vem do verbo obedecer. A obediência é um substantivo que vem de verbo, da ideia de ação, embora não seja verbo, não é? Então, é um termo que é classificado como substantivo abstrato. E você vai para o termo em destaque, preposicionado, e verifica, nesse caso, se o termo é agente ou paciente. E perceba que não são os pais que obedecem, não é? Não são termos agentes. Então, aí só pode ser complemento nominal. Parabéns para quem acertou, para quem está entendendo, para quem está acompanhando as aulas com atenção, com cuidado, revendo o material, assistindo de novo a aula. É assim mesmo que se aprende. É vendo, revendo, é tirando dúvidas, é respondendo, é exercitando. Quero também dizer que as tarefas online, eu pedi que vocês fizessem as tarefas do capítulo 4, do 5 e do 6. E é assim, eu lamento que alguns alunos não tenham feito as tarefas do capítulo 4, já estão registradas, então não tem mais como você fazer, porque o tempo esgotou faz tempo, né? O 5 também... alguns alunos não fizeram, eu diria que até um número mais ou menos considerável de alunos não fez a tarefa, fica complicado, o aluno que não exercita, porque a aprendizagem depende também desse exercício, e estamos aí no capítulo 6. Alguns alunos já fizeram, eu diria até quase metade, fizeram as tarefas do capítulo 6. Então, o capítulo 6 ainda tem essa semana, para quem não fez, mas o 4 e o 5... não tem mais como você fazer, porque eu não vou mais ver, não vou mais abrir. Então, só o capítulo 6 que fica na pendência. Quem não fez ainda, procure fazer. Quem já fez e fez todos, parabéns. Na questão 4, aqui do seu livro na página 15, ele pergunta para você as funções de 2 termos. Na verdade, é um termo só, não é? Da pátria, não é? Mas só que em contextos diferentes. E você sabe que a sintaxe depende do contexto, não é? Então, esse da pátria está ligado ao verbo, e é o complemento do verbo. Quem se lembra de, então aí é um objeto indireto. Na outra, percebeu que a defesa da pátria,
Observe que a defesa da pátria, esse da pátria aí está ligado ao substantivo a defesa, substantivo abstrato, vem do verbo defender. E esse da pátria não é o termo agente, não é a pátria que defende, é alguém que defende a pátria. Então, o termo paciente. O gabarito letra C. Na questão 5, ele pede de novo que você verifique se o termo em destaque é adjunto adnominal ou complemento nominal. Na letra A, adjunto adnominal. Na letra B, complemento nominal. Na letra C, adjunto adnominal. E na letra D, complemento nominal. Tá bem? E na questão 6, para concluir, ele pede que você dê a função aí se é objeto indireto ou complemento nominal. Essa questão não vai ter dúvida, né, pessoal? Porque o objeto é complemento de verbo. Então, se você sabe que aquilo ali é um verbo, se ele está dando só duas opções, então não tem muito o que questionar, não é? O objeto indireto é complemento de verbo, verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que precisa de complemento com preposição, e o complemento nominal também tem preposição, mas não tem nada a ver com verbo. Então, quando o aluno diz, mas eu confundo objeto com complemento, isso me preocupa muito, porque o aluno está dizendo que não sabe o que é verbo e o que é substantivo, o que é preocupante, tá? Então, aqui na letra A, objeto indireto, completa de seus interesses, aliás, de seus interesses completa o sentido do verbo, não é? Na letra B, complemento nominal. Na letra C, complemento nominal. E na letra D, objeto indireto. Ok? Fizemos a correção aí das atividades do capítulo 6. Caso você tenha errado e não consiga perceber o erro, quando nós voltarmos para a aula online, a aula presencial online, né, vamos dizer assim, aula virtual, vocês tirem as dúvidas comigo, tá bem? Beijo, tchau, tchau.